É um prazer estar de volta depois de 2 semanas sem falar com vocês. A primeira, segunda-feira, eu estava sem voz. E a segunda foi um feriado de 9 de julho. Mas hoje, dia 16/7, aqui estamos para responder. E tenho várias perguntas para responder, tanto no chat quanto aqui. Eu vou começar por uma pergunta que parece que é bastante complexa, que é do Cássio C. Nogueira. Ele me diz assim: olá, vocês poderiam explicar em mais detalhes o que são ritos conjugatórios? Grato. Bom, é complexo mesmo, até porque rito é um ritual, vem de ritual, né? Existem muitos rituais. As pessoas se casam, fazem um ritual, elas morrem, fazem um ritual, um bebê nasce, faz um ritual, enfim, há cheio de ritos. Agora, aqui são ritos neuróticos, né? Por exemplo, há uma alusão aos ritos que o Homem dos Ratos, que o Freud atendeu, fazia, por exemplo. Então, quando nós falamos em rito, dentro de uma neurose, normalmente nós falamos em DOC ou TOC, que é distúrbio obsessivo-compulsivo ou transtorno obsessivo-compulsivo. No transtorno obsessivo-compulsivo, há uma necessidade da pessoa fazer ritos para que não aconteça algo ruim. Então, por exemplo, a pessoa que bate 3 vezes na madeira, a pessoa que dá... Aquele filme, Quanto Mais Melhor, que o ator não podia pisar nos quadradinhos brancos ou nos pretos. Então, assim, esses ritos que são... Aqui estão... conjugatórios. A pessoa precisa conjugar para que não lhe aconteça alguma coisa. Então, em detalhes, viu, o Cássio, é preciso que você entenda bem a obra do Freud quando ele fala do que é uma obsessão e de uma compulsão, né? E o que é o TOC, o transtorno obsessivo. Uma pessoa que fica fixada numa fase da obsessão e da compulsão, ela vai fazer ritos para que algo não lhe aconteça, por causa da oposição. Então, por exemplo, um rapaz que tem medo do seu pai, e o seu pai morreu, ele passa a ter medo de fantasmas, porque é a forma dele ter medo que o seu pai volte para castigá-lo. Então, inconscientemente, ele precisa conferir 5 vezes se a porta está trancada para o fantasma do pai não entrar. Então, isso seria um rito conjugatório, tá? Como é uma matéria muito complexa, seria interessante você ler noções básicas de psicanálise ou alguma obra do Freud onde você lesse sobre obsessão e compulsão, tá bem? Espero que você tenha entendido. Se não, manda outro e-mail. Eu estou vendo aqui que o Rodrigo queria entender melhor sobre repressão e recalque. Tudo que é reprimido se torna recalque? Nem tudo, viu, Rodrigo? É que assim, a repressão, quando a gente tem a formação do aparelho psíquico, que a gente tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente é aquilo que não temos dificuldade nenhuma em nos lembrarmos. O que está pré-consciente é uma coisa que às vezes nós nos lembramos e às vezes não. E o que é inconsciente, nós não vamos nos lembrar, a não ser que a gente aplique uma técnica. Eu te diria que a repressão, ela fica no pré-consciente. Então, muitas vezes, as repressões, nós nos lembramos delas. Ah, eu fui reprimido, eu reprimi. Agora, os recalques, esses já estão no inconsciente. Então, o acesso aos recalques haverá de ser sempre por técnicas terapêuticas. A repressão, não. Às vezes, nós nos lembramos dela. Os recalques significa que não tem acesso nem à consciência, nem ao pré-consciente. Eu não sei se você entendeu, mas se você entendeu, ótimo. A Viviane diz boa tarde, o Rodrigo diz boa tarde. A professora voltou. Melhor Impossível, é esse o filme, Melhor Impossível. Muito bem. Obrigado, viu, gente? Professora, gostaria de uma indicação de material onde eu pudesse encontrar de forma clara e simples sobre a libido, complexo de Édipo, interpretação dos sonhos e seus estudos no modelo psicossexual. Simples não existe, porque isto é o que mais complexo existe em psicanálise. E isso é quase que uma obra do Freud. Então, o material, assim, o material, na verdade,
nós indicamos. Então vamos lá. Primeiro, Noções Básicas de Psicanálise, do Charles Brenner. Depois, seria interessante você procurar as obras originais do Freud, que são da Companhia das Letras, que você pode comprar obras avulsas, não é? E você, comprando essas obras avulsas, você pode procurar dentro do que você está procurando. A libido, o complexo de Édipo, a interpretação dos sonhos, o melhor é o livro de comemoração dos 100 anos, os 150 anos da obra de Freud, que é só sobre sono e sonhos. Um livro caro, mas um livro excelente. E seus estudos do modelo psicossexual. Bom, isso está dentro da obra mesmo, né? Veja bem, você tem uma obra do Freud, de 24 volumes, coleção standard da Imago. Aí você lê a obra inteira, né? Que aí tem tudo que você está perguntando. Não existe nada simples e claro escrito sobre isso. Nada. Eu acho que o mais claro e o mais simples são as aulas que nós damos aqui ao vivo e a cores. O Rodrigo diz o seguinte: professor, ele tem uma pergunta no início do chat que o Valdinei fez. No início que o Valdinei fez? Ah, mas eu vou ver aqui a pergunta, porque foi a primeira. Ah, tá bom, Valdinei. Tive um professor no passado que dizia brincando: calma, nada está no controle. Ele se referia ao inconsciente humano que não controlamos. Minha pergunta é sobre o que não controlamos em nós. Aqueles pensamentos que achamos repugnantes e que sentimos culpa em tê-los, vêm do inconsciente. Um exemplo. A filha submissa quer casar ou namorar, mas seu pai não permite. O pensamento de morte do pai surge na mente da filha a todo momento. Contudo, logo vem o sentimento de culpa, pois esse não é o desejo consciente da filha. Grato pela oportunidade de esclarecer. Boa semana, Valdinei. Você pergunta, primeiro você diz assim: calma, nada está no controle. Não é bem assim. É assim. Algumas coisas não estão no controle. Ou seja, aquilo que não nos é consciente, claro que não está no controle. Haja visto, inclusive, o organismo. A nossa respiração, a nossa circulação não está no nosso controle. E muitas coisas do nosso inconsciente não estão no nosso controle. O controle nós tomamos quando nós adquirimos conhecimento da parte psíquica. Aí nós controlamos as nossas vontades, mas primeiro nós temos que saber delas. Então, como é que eu sei que eu desejo a morte do meu pai e que eu sinto culpa? Fazendo terapia. Mas o principal controle está em eu me controlar na minha vontade, né? Será que eu tenho vontade de saber? E será que eu quero controlar alguma coisa? Porque é tão bom quando os outros controlam por nós, né? Nós ficamos acomodados no controle das outras pessoas. Então não é assim uma coisa, essa história de que todo mundo quer controle, não é verdade. Nem todas as pessoas querem controlar as coisas, especialmente quando controlar significa pagar as contas, lavar a roupa, comprar a comida. Controlar e dominar tem um preço muito alto, né? O preço de ser adulto. Então, nem todas as pessoas querem controlar, né? E há coisas que nós não vamos controlar nunca, jamais em tempo algum, porque realmente não estão no nosso controle, como vida e morte, noite e dia, sol e lua, não tem nada a ver com o nosso controle nem com os nossos desejos. Do ponto de vista psíquico, nós controlamos, por exemplo, os nossos impulsos quando nós tomamos consciência deles. Então eu tenho um impulso de vontade de tomar uma garrafa de vodka, mas eu sei que aquilo vai me fazer mal. Eu posso ter o controle de não tomar, né? E posso não ter controle sobre isso. Posso estar viciado. O viciado não tem controle. Então é muito relativo. Nós precisamos estar sempre... No exemplo que você deu aqui de uma filha submissa, sim, provavelmente ela não tem menor controle sobre o desejo que ela tem de que ela quer um cara que ela não pode casar e fica com raiva do pai e quer que ele morra. Ela não tem controle sobre esses pensamentos. São chamados os pensamentos ruminantes. Eles vêm e ficam ruminando, eles não saem. Por mais que eu deseje que o pensamento vá embora,
Ele não vai. Assim como existe a paixão, né, Valdinei? Por exemplo, se eu falar assim, ó, Valdinei, sai aí na rua agora e se apaixona pela primeira mulher que você encontrar. Você vai me dizer, Fátima, isso é absolutamente impossível, eu não tenho controle sobre a paixão. Ela acontece, o amor acontece. Então, nós, a grosso modo, né, sem explicações psicanalíticas, a gente poderia dizer, mas eu não sei por que eu não tenho controle sobre isso. Né? Por que num casamento o amor acaba e eu não tenho controle sobre isso? Porque são as coisas imateriais, são as coisas inconscientes, são as coisas sutis, são as coisas difíceis, né? São as coisas filosóficas da própria existência, Valdinei. Eu espero que você tenha entendido. Fala aqui. Gente, tem mais perguntas aqui, hein? Muito bem. A Adriana faz uma pergunta interessante que tem uma resposta. Gostaria de saber sobre as relações do tarô com a psicanálise. O tarô é estudado no contexto psicanalítico? Olha, o tarô foi estudado por Carl Gustav Jung. Então, Jung, como está no contexto da psicanálise integrativa, o Jung estuda tarô, mas não necessariamente a psicanálise como um todo estuda tarô. E o tarô que o Jung estuda é o Red White, que é um tarô psíquico, né? Um tarô inglês. Ele faz estudos disso, do tarô, mas ele nunca vai usar o tarô, ele nunca usou o tarô como terapia, certo? Então, assim, dentro de um contexto psicanalítico, Jung estudou o tarô, mas nunca usou o tarô na prática. Não existe prática terapêutica usando, prática psicanalítica usando o tarô, tá bom? A Viviane diz, então o controle é sobre a ação. O controle é sobre os atos mesmo, né? Eu posso controlar um ato desde que eu me conheça em relação aos atos. Por exemplo, quando a gente fala, Viviane, no ato, assim, eu particularmente, Maria de Fátima, tenho uma dificuldade em controlar comer menos chocolate, porque eu adoro chocolate e me faz mal. Eu controlo. Se eu não controlasse, comia todo dia, toda hora. Mas por quê? Porque eu sou de base oral, né? E aí é uma dificuldade mesmo em controlar essa coisa do comer chocolate. Então o que eu faço? Eu nem compro. Eu não me deixo passar pela tentação de comer chocolate. Eu estou me colocando porque é uma realidade que eu vivo. Existem pessoas, por exemplo, que têm todo tipo de alimentação, elas têm compulsão de comer alimentação. E elas precisam controlar isso. Agora, o controle tem que passar por quê? Porque eu tenho uma fixação na fase oral, eu sei disso. E sei por quê. Né? Fiz análise e continuo fazendo. Senão eu comia chocolate 3 ou 4 por dia. Da mesma maneira que um fumante, que um alcoólatra, que um jogador, enfim, o controle precisa ser controlado a partir do conhecimento dos nossos desejos inconscientes, né? E aí somos nós que somos, porque o psicanalista nos ajuda a trazer do inconsciente, mas quem tem a ação sobre nós mesmos somos nós, né? Rodrigo, ao estar em um local público, a pessoa narcisista gosta de exibir a sua beleza e perceber que todos à sua volta estão notando tal aparência. Não é só no lugar público, não, Rodrigo. Ele gosta, inclusive, de ficar se olhando no espelho, porque ele sente prazer mesmo sozinho. O narcisista, ele tem amor, aliás, ele não tem capacidade de amor. Ele gosta só dele mesmo. Então, ele gosta que as pessoas o olhem, mas ele não precisa somente que as pessoas o olhem. Ele mesmo fica no espelho tendo prazer em olhar para a própria figura. Por isso que as pessoas narcísicas, elas tiram selfies e ficam lá olhando para selfies e ficam mudando de posição e vendo o que fica melhor. Elas não precisam nem de plateia. Eles são ator e plateia. Porque eles só olham para si. Claro que quando há uma plateia, melhor, mas basta para o narcísico um espelho, um celular para tirar selfies e ele ficar compondo as selfies. Percebe?
O narcísico está tudo virado para si. O Valdinei diz, entendi, obrigada. Obrigada a você, Valdinei. Agora eu tenho aqui a Mirla. Nome bonito, Mirla. Ela me pergunta, minha curiosidade é porque no filme Freud Além da Alma, Ana O Cécio, que são as mesmas pessoas, são retratadas com nomes distintos. Professora Fátima, por gentileza, alguém conta uma... Ah, não, mas espera aí, isso é uma pergunta? As mesmas pessoas são retratadas com nomes de... Então, o que acontece é o seguinte, acontece que o Freud, na época, não podia falar o nome correto da paciente. Então, é como os escritores, são codinomes, né? Tem alguns poetas que têm até 6, 7, 8 codinomes. Então é isso. Ou, por exemplo, se eu for falar, se você, né, Mirla, for minha paciente, eu não vou chegar aqui e falar assim, sabe, gente, a Mirla que eu atendo, eu vou falar assim, a senhorita X, a Ana O, a Maria Y, para não sabermos quem é a pessoa. Claro está que depois o caso tornou-se público, assim como vários pacientes do Freud, no caso até a Marie Bonaparte, né, sobrinha do imperador, e também o caso dela tornou-se público. Então, alguns casos que Freud atendeu tornaram-se públicos. Os outros não, os outros passaram por nomes falsos, né, codinomes. Entendeu? A mesma Mirla pergunta, professora Fátima, por gentileza, alguém conta uma piada preconceituosa, por exemplo, e quem está ouvindo fica indignado porque está sendo agredido, como proceder? Não faço a menor ideia. Convida a pessoa para dar uma aula de psicanálise, explica o que é xiste e parapraxia. E explica para ela que uma piada preconceituosa é uma forma de liberar pulsão agressiva. Ponto. Porque eu não faria nada. Se alguém contar uma piada que eu não gosto, eu não dou risada, eu fico quieta, até porque não há nada a se fazer. A piada já existe mesmo, por que razão? Porque a piada é a forma que as pessoas encontraram exteriorizar a sua agressividade de uma maneira a ser aceita. Entendeu? Então, assim, não há nada que fazer. Então, vamos lá. Nós temos mais uma pergunta aqui. É da Sheila. Eu não sei se tem mais alguém aqui do chat que quer perguntar mais alguma coisa, quer? O Rodrigo disse que entendeu, agradece. Tá bom. Olá, Fátima, espero que tenha melhorado. Sim, melhorei, eu fiquei 30 dias quase. Assim, eu não tinha febre, fui no médico porque eu tomei a vacina, ele disse que era uma variante da H1N1, mas que não tinha nada a fazer, não sei tomar antialérgico e tossir e esperar passar. Oi, Fátima, tudo bem? Espero que tenha melhorado. Em relação à formação do superego, o fato de que este se torna maior ou mais severo de acordo com a intensidade dos sentimentos nutridos pelo indivíduo durante a fase edipiana. Seria correto afirmar que, possivelmente, pessoas muito autoritárias ou legalistas com os filhos possam ter essas atitudes como fruto de uma supressão ou repressão dos sentimentos hostis ou incestuosos mais acentuados? Não, jamais. Jamais, Sheila, a gente faz qualquer tipo de interpretação de pessoas aleatoriamente por suposições. Nós podemos fazer suposições, análises não. Essas pessoas tiveram... Não tiveram. Existe uma possibilidade, porque senão a gente faz um formato de neurose, coloca no computador, coloca o comportamento da pessoa e a gente tem lá a psicopatologia. Não. Isso não pode ser feito. É uma linha a ser seguida durante a análise. Exatamente. Durante a análise existe a possibilidade de que... Bom, sabemos que o superego, sim, do ponto de vista do Freud, tem a ver com repressão externa e autorrepressão na formação do superego por questões edípicas. Mas isso precisa ser montado no conjunto da análise e no setting. Ok, Sheila?
Tá bom. O Rodrigo pergunta, professora, sobre a interpretação dos sonhos, poderia exemplificar conteúdo latente e conteúdo manifesto? Pois não, Rodrigo. Então, Rodrigo, você sonhou que você estava aí no Rio de Janeiro, na lagoa, e que na lagoa tinha um pato, que na verdade era um ganso, e você sentou no ganso e o ganso subiu com você e voou com você e levou você até o Pão de Açúcar, que tinha o Cristo de braços abertos. Isso que você sonhou e que você está contando é o conteúdo manifesto, é o que se manifestou. Você sentou num pato que voou com você até o Cristo. Legal? Agora, o latente é o que isso significa. Dentro da sua análise, por exemplo, o pato poderia ser sua mãe, ou o pato podia ser seu pai, e Cristo podia ser sua mãe lhe esperando de braços abertos. É o que está por trás do conteúdo manifesto, é o latente, é o significado real do sonho. E que só você e o seu analista podem interpretar juntos, né? Coisas absurdas. Mas o que acontece no sonho, a historinha, é o que se manifesta, é o conteúdo manifesto. O latente é o que está por trás, é o significado verdadeiro do inconsciente, da descarga. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui da Valéria Regina. Sou fisioterapeuta, professora universitária do Fundamental. Estudo muito toda essa área, pois também sou espírita de berço. Tenho uma dúvida. A questão da astralidade, como no exemplo que você deu da depressão, não é astralidade, meu amor, é ancestralidade. De ancestrais. Não é do astral, é ancestral. Depressão que vem do tataravô latente em mim. Como isso, eu como individualidade distinto, desenvolvo a depressão caso eu tenha essa predisposição? Bom, na verdade, quando você passa por uma regressão, e nessa regressão ela é aplicada a regressão da ancestralidade, numa linhagem ou dos ancestrais de sangue, ou pai ou mãe, e nós encontramos um ancestral que tem aquele sintoma que você também tem, e após a regressão o sintoma diminui em você, significa que ele vinha no seu DNA. Tá? Mas isso só passando pelo processo da regressão com análise. Nunca desconectado, entendeu? O Rodrigo disse que entendeu. Como sempre, a senhora esclarece todas as dúvidas. Todas não, né? Pelo menos aquelas que eu entendo da psicanálise. Quem dera eu respondesse todas as dúvidas, porque aí eu ia responder as minhas, né? Bom, se vocês não tiverem, nós vamos encerrar o chat, né? E na segunda-feira que vem... lembrando, quem mandar perguntas, manda para SBPI... sbpi.org.br. Quem tiver perguntas, tá aqui, tá? Eu mandei aqui o e-mail. Parapraxia igual a ato falho? Não. Ato falho é você tá lá namorando, você é casada com o Antônio, e quando você tá beijando o Antônio, você fala, ai, meu amor Alfredo. Você muda o nome, você comete um ato falho, porque você está apaixonada pelo Alfredo. E parapraxia é uma descarga pulsional que você faz através de uma piada, de uma escrita, de um cinismo. É diferente, tá, Rodrigo? Ato falho é quando você se engana, é o Chaves. É o não querer querendo. Tá bom? Então, tchauzinho para vocês. Até semana que vem com perguntas, tá?